boa noite. É um prazer imenso estar com vocês aqui, nessa webinar. Ela vai ficar gravada. Não sei se alguém teve problema com o link, mas de qualquer jeito ela vai ficar gravada, então vai ficar disponível no site do PAD, como a gente sempre deixa as webinars. E a gente vai falar hoje sobre teleradiologia, que era o último tema, né, para a gente fechar, que a gente fez uma série de webinars sobre todos os temas relacionados à norma do PAD, a versão 6, né, que nós atualizamos agora, a versão 6, e faltou a teleradiologia, né, que a gente tratou ela na revisão da norma separadamente, né, foi uma sessão que a gente fez, um grupo específico só para teleradiologia, para tratar, né, da revisão da tele, e aí nós também decidimos então fazer também uma webinar apartada, né? Até mesmo para seguir a lógica da norma, que agora a gente tem uma norma específica para teleradiologia. Então fazia sentido a gente incluir, né, a teleradiologia nas webinars, né? Porque foi uma webinar de jornada do paciente, mesmo porque a teleradiologia é outro olhar, é outra visão que a gente vai ver agora, a gente vai falar agora. Então, não fazia muito sentido a gente tratar ela junto, ela tinha que ter uma tratativa especial, assim como ela está sendo na norma, né? Apartada, né? Com uma divisão, sendo uma normativa específica para esse tipo de serviço, né? Que é o que é diferente de uma clínica em formato presencial, tá? Bom, vou compartilhar então minha tela com vocês. É, Deixa eu só dizer para vocês que hoje nessa webinar estamos eu e a Ellen Moreira, tá? A Ellen é auditora líder do PAD, e estamos aqui com o Carlos também, que também é auditor PAD. Então, a gente pode aí aproveitar aí que os nossos auditores estão aqui para fazer perguntas também. Eu vou apresentar para vocês, mas depois a gente pode bater um papo, tirar dúvidas e conversar aí sobre alguma dúvida que vocês tenham, tá bom? Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Ellen, você me fala, tá? Se aparece, Tá, por favor. tá carregando. Já está aparecendo, Cássio. Ah, ótimo. Obrigada, viu? Tá bom. Qualquer coisa, se minha voz falhar, qualquer coisa assim, você me avisa, tá, Ellen? Que aí eu paro, né? Como tá gravando, a gente para e volta. Pode deixar. Tá bom, então. Bom, gente, vamos então conversar aqui sobre a tele. Ai, deixa eu passar aqui, onde eu vou passar os slides? Aqui. Vamos falar então um pouquinho. A ideia da webinar não é a gente explicar para vocês como implantar a teleradiologia, tá? Não é essa a ideia dessa webinar, não só dessa, como dessa série de webinars que nós fizemos, tá bom? A ideia é a gente falar sobre as mudanças da versão 5 da norma do PAD para a versão 6. O que houve de mudança, o que houve de novo, o que a gente alterou, qual foi a ideia, a lógica, né, da revisão para vocês entenderem nesse sentido, nesse contexto, tá? Explicar como implanta, definição, ir a fundo nos critérios, a gente está falando muito disso no curso de auditor interno do PAD, que é implantando a norma PAD mais formação de auditor interno, da versão 6 que a gente vai ter a primeira turma agora em fevereiro, e a segunda turma no final de março, tá bom? Não é um curso específico para esmiuçar a norma, para entender melhor a norma, para como aplicar a norma numa auditoria interna, né? Então, é só para a gente alinhar com a expectativa da webinar, tá bom? Então, é isto. Vamos falar sobre a atualização da norma do PAD, versão 6, as principais mudanças e foco aí no laudo remoto, né? E na segurança do paciente, apesar de ser algo bem estranho, né, de falar laudo remoto versus, né, como todo mundo diz, versus segurança do paciente, para a gente aqui não vai ser versus, né? Para a gente aqui vai ser uma consequência, né? O foco na segurança do paciente por meio do laudo remoto, tá? A gente vai falar sobre isso, como que a gente colocou isso na norma. E qual foi a ideia, né, da revisão da norma desse formato, né, que foi feito? Eu vou abrir até a norma aqui para vocês, depois eu abro quando eu terminar a apresentação, até para mostrar para vocês visualmente como que ela ficou, tá? Ela está disponível no site do PAD, gratuitamente, um PDF, eu até mostro o caminho aqui para vocês como que faz para abrir e baixar a norma.
Mas a gente tem acompanhado um crescimento aí de serviços de teleradiologia, né? Hoje nós não temos disponível no mercado um produto aí que faça a certificação específica de tele, né? Eh, e à medida que vai crescendo, a gente também foi acompanhando, porque na verdade o serviço de teleradiologia pelo CBR ele é certificado desde a versão anterior, que lançou em 2021. Então, já existia a certificação, só que nesses 4 anos aí desde que nós lançamos a versão 5, a gente viu um crescimento, né, nesse segmento, nesse tipo de serviço, e um aumento também da complexidade, né, das demandas, né? E também até um aumento de eventos, né, relacionados à teleradiologia, evento adverso que a gente não costuma falar muito em serviço de teleradiologia pelo perfil, né, ser online, ser virtual, mas nós temos sim tido eventos, inclusive foi até uma conversa que nós tivemos com a Anvisa, que participou também da revisão da norma de teleradiologia, o pessoal da Anvisa de Minas, né? E eles trouxeram para a gente uma preocupação com relação a eventos adversos na teleradiologia, em relação principalmente à identificação do paciente no laudo. Então, nós reforçamos isso nos critérios, né? Essa questão da verificação de dois identificadores quando o médico recebe, a gente eu falo isso mais na frente. Mas a gente viu essa necessidade aí, né, de reforço, tanto na segurança, na questão dos critérios, quanto também na parte de governança, gerenciamento de riscos, né, muito voltado para esse tipo de serviço, tá? Então, a gente teve aí ampliação, como eu já falei, crescimento, novos modelos de contrato, a gente tem visto também essa mudança no mercado, né, de novos modelos contratuais aí, de acordo com a região, com o perfil de serviço prestado, maior exposição a riscos clínicos, legais e tecnológicos, né, que é o que eu disse aqui para vocês com relação aos eventos que a gente tem acompanhado aí, que tem acontecido, tá? Ah, a norma do PAD versus aí os 5 e a 6. Então, na 5 a gente tinha uns critérios distribuídos nos diferentes princípios. Então, a gente não tinha uma seção específica para teleradiologia, né? Nós tínhamos a norma do PAD geral e a tele, a gente ia incluindo itens relacionados à tele no meio da norma, né? Então, quando a gente falava ali de tomografia, então ali tinha para a teleradiologia, a gente falava tudo que tinha que ter na tomo ali, no laudo, de repente de tomo, e embaixo a gente colocava para a teleradiologia, né? Então, nós tínhamos no regulamento do PAD todos os critérios que se aplicavam à teleradiologia, que eram obrigatórios, e os que se aplicavam. Então, hoje a gente não tem mais isso, porque todos os critérios que estão na norma relacionados à teleradiologia são aplicáveis à teleradiologia. Agora, isso está muito bem distribuído, né? Está muito bem especificado na norma. É, Então, ela era tratada como uma extensão do serviço físico, né, na versão 5, e a gente não tinha tanta clareza sobre as responsabilidades da teleradiologia por estar disseminado dentro da norma. Hoje, na versão 6, ela tem uma seção própria dela, ela é reconhecida como serviço assistencial remoto, né? Ou seja, a gente tem uma prestação de assistência ali, uma continuidade, por mais que não tenha um envolvimento direto com o paciente, mas existe um envolvimento indireto e uma responsabilidade sobre aquele paciente uma vez que eu estou emitindo um laudo, né? E que o laudo emitido errado, com erro de identificação, erro do próprio, da própria questão do laudo, né? Dos achados, enfim, se eu tiver um erro ali, eu tenho um dano, eu posso ter um dano para esse paciente, né? E aí a classificação desse dano pode ser, seja lá qual ela for, existe a possibilidade de um dano para o paciente se esse laudo for emitido da forma errada e critérios alinhados à realidade digital remota, como está hoje, com os avanços que a gente está considerando hoje da teleradiologia, tá? Principais mudanças, então, requisitos fragmentados, a gente tem agora princípios mais estruturados voltados para a tele, um foco mais em estrutura, foco na jornada do exame. Então, na norma do PAD, a gente tem a jornada do paciente, né, que é o coração da norma, né, que é o core, digamos assim, não que são critérios core, estão só ali, mas eu digo que é o ápice da norma é a jornada do paciente, né,
que é onde a gente fala com ele desde a disponibilização dos exames que a clínica realiza, até passando pelo agendamento, orientação, preparo, pré-exame, execução do exame, o pós-exame, a entrega do exame e, né, e essa entrega final. Então, toda essa questão da jornada do paciente, para a teleradiologia, nós fizemos a jornada do exame, né? A jornada do exame seguro, né? Então, a gente focou nesses critérios aí para a emissão de um exame seguro. E de controle pontual, né? A gente mudou aí para uma gestão contínua e baseada em riscos, focando na teleradiologia, tá? Isso foi que mudou bastante na parte de governança. Então, esses são os critérios da parte de teleradiologia. Acho que faltou aqui o princípio 5, viu, gente? Desculpa, acho que acabou comendo ali nesse quadrinho. Mas a gente tem também o princípio 5 em teleradiologia, que é relacionado à infraestrutura e parte socioambiental em teleradiologia, tá? Bom, serviço assistencial remoto, responsabilidade clínica compartilhada, né, com o cliente, né? Então, a gente tem essa responsabilidade clínica pela tele, que ela compartilha isso com o cliente que envia para ela esses exames. Forte integração com contratantes, né? E ênfase na segurança, na formação e na rastreabilidade desses exames. Como eu falei para vocês, a jornada de um laudo seguro, então a gente vai ter aí, na norma ela foi estruturada, né? O recebimento desse exame, uma pré-análise desses exames, que vão incluir aí os identificadores que o médico que recebe esse exame ele precisa ver, minimamente dois identificadores para ele não ter nenhum risco de troca, né? De um exame de um paciente com outro, né? Enfim, laudo remoto, né, a execução aí do laudo, comunicação de achados críticos, então a norma traz um critério específico para isso, e o pós-laudo, como é que é o envio, segurança, né, a questão dos SLAs com o contratante, enfim, tudo isso a gente traz aí critérios específicos na norma, tá? Da parte de governança, a gente está trazendo ali a parte de planejamento estratégico, sustentabilidade financeira, então tudo que já tinha na norma, nós mantivemos, só que a gente sempre traz com um olhar, são os mesmos critérios que tem para serviços físicos, nós temos para a teleradiologia, só que sempre com o olhar de tele. Então, tinham coisas que não se aplicavam para tele, a gente não levou para a questão de teleradiologia, né? Mas tudo que a gente entendeu que se aplicava para a tele, então até mesmo assim, por exemplo, negociação com operadoras, né? A gente colocou o que era cabível ali para a teleradiologia, que não é a mesma coisa cabível para a parte de clínica física, de serviços físicos, né? De imagem. Então a gente fez os critérios realmente voltados aí para o que a para a realidade da teleradiologia, tá? E foi muito bom essa segunda versão, porque os auditores já tinham, inclusive, já tinham muita experiência em auditar a teleradiologia. E aí nós já temos duas teleradiologias acreditadas já, a Telelaudo, inclusive, já com a reacreditação, ou seja, ela já está indo para o segundo triênio de acreditação, então que também nós temos aprendido muito em conjunto, né? Então já trouxe muito mais maturidade, né? A gente desenvolveu uma norma com muito mais segurança. Revisamos, né? Porque ela já existiam alguns critérios, mas agora essa versão 6, acho que ela está muito mais madura, muito mais realista, muito mais aplicável, né? Bom, falando então do princípio um, né, que trata da governança, da gestão, né, em teleradiologia, o que que a gente tinha antes na versão 5, né? Ela era pensada majoritariamente para serviços presenciais, né? Ela era tratada como uma extensão da operação do serviço, né? Tinha muito foco da extensão aí do serviço presencial. E ela tinha um foco maior em documentos, né, do que em governança digital. Ela não tinha esse olhar pro digital, porque a gente realmente fez mais, assim, uma adaptação, né, para o que cabia, assim, para a tela. E na versão 6 a gente está mais com o modelo assistencial próprio, né? Ele está já mais com esse foco voltado para essa coisa do digital, governança organizacional, governança clínica, né?
com o foco aos serviços digitais. Então, a gente trouxe esse contexto da governança clínica para a teleradiologia, né, na visão de digital. E a gente integrou a estratégia aí, o compliance, o risco, a TI e a sustentabilidade com esse foco também, né? Então, ela deixou de ser, não que ela fosse só um apoio na versão 5, mas ela tinha um pouco ainda, né? Essa questão trazia ainda um pouco dos critérios muito voltados para quando eu contrato uma, eu sou um serviço presencial e contrato uma teleradiologia, como que eu tenho que lidar com a qualidade dessa tele, né? E ela passa a ser mais um serviço assistencial estruturado, né? Com todo o protagonismo dentro da norma, né? Como um serviço próprio mesmo. É, Quando a gente fala ainda aqui, continuando em governança, a gente tem a parte de planejamento estratégico e compliance, né? Que a gente trouxe também de forma mais estruturada, tá? Então, a gente está falando mais aí do risco digital, né? De uma questão de conformidade legal voltada para esse mundo digital, pouca diferenciação entre serviço local e remoto, né? Antigamente a gente tinha esse era pouco visto isso, né? A diferença entre o serviço presencial e o remoto, e o compliance ele não era focado em habilitação institucional. Agora, a gente traz mais específico para a teleradiologia, a questão do compliance em tele, né? A gente integrou a LGPD aí com as questões de CFM, né? A questão também dos pareceres do CBR, principalmente com relação à questão de qualificação médica. Segurança digital, a rastreabilidade a gente traz aqui também. E planejamento estratégico conectado à operação remota, né? A gente fez aí de uma forma os critérios voltados para esse mundo de remoto, para esse mundo tecnológico, né? Que exige muito aí para a teleradiologia, né? E a gente fala muito, muito da parte de riscos, tá? Muito, muito da parte de riscos. Riscos. Virtuais, tá? A gente está trabalhando bastante o gerenciamento de riscos aí para a teleradiologia, agora na versão 6. Então, a 5 aí a gente tinha muito ênfase em alvará, registros, menor detalhamento dos sistemas e fluxos digitais, né? A gente não tinha esse olhar, esse foco, e responsabilidade era pouco explícita, né? Na versão 5. A 6 agora a gente está com esse compliance aí bem contínuo e monitorado, né? Muito forte gestão de riscos, inclusão explícita da LGPD para teleradiologia, para o mundo virtual, segurança digital, rastreabilidade dos laudos, conformidade de RIS e do PACS, né? E o responsável técnico formal para teleradiologia, tá? E aí o compliance passa a ser um processo vivo, não simples checklist, de acordo com a realidade da tele, dos fluxos do processo da tele também, né? E da parte de objetivos e metas estratégicas, então, que antes era muito genérico, não tinha uma conexão, né, com a equipe médica remota, né? As metas eram um pouco rastreáveis, não tinha tanta condizência, né, com a realidade da tele. Agora a gente fez, né, objetivos alinhados ao modelo descentralizado, né, pensando aí nos todos esses pontos de laudos, né, cabíveis aí para a tele, que participam, né, do processo da tele como um todo, metas mais mensuráveis para o processo, equipe, contratos, né, e a integração, né, com qualidade, com risco, com RH e comunicação, e quando a gente fala de RH, risco, comunicação, também voltado para o escopo da teleradiologia, né? A estratégia precisa chegar até quem lauda, né, remotamente. Parte de gestão de riscos e planejamento de contingências, né? A gente está falando agora de contingências voltada especificamente para esse âmbito, né? Então, antigamente a gente tratava o risco de forma muito ampla, não tinha nada específico, né, para o modelo virtual, a gente não dava ênfase muito no risco cibernético, né? A contingência era pouquíssimo detalhada e também era muito voltada para serviço físico, tá? Hoje a gente está aí com foco voltado para falhas de conectividade que impedem aí, né, a entrega da tele, ataque cibernético, né, que é o que tem acontecido aí com uma certa frequência, indisponibilidade médica, né? Um risco aí que existe, planos testados, treinados e registrados, não tinha
um foco para a teleradiologia antes, e a responsabilidade direta da alta direção da teleradiologia, né, que também não era tão claro. E quando a gente fala de provisão de recursos, que é uma responsabilidade da governança também, né? A gente tinha uma infraestrutura vista como muito físico, a parte física, né? A ergonomia não era abordada para a teleradiologia, né? E essa conectividade implícita. Agora, aí, com a versão 6 a gente colocou aí recursos voltados ao ambiente remoto, infraestrutura tecnológica, né? Que a gente separou isso bem. E a Ellen que está aqui, ela lembra disso, a gente discutindo isso no grupo, né? A infraestrutura de servidores, de tecnológica mesmo, a gente confundia às vezes, né? A infraestrutura presencial, a infraestrutura de infra mesmo, né? Até quando eu tinha uma central quando houver uma central de laudo física, mas existe a infraestrutura tecnológica, a gente confunde, né? TI, e o que que envolve a TI, o que que não envolve, então a gente teve bastante discussão sobre isso e trouxemos aí de uma forma, né, que a gente entende que está mais clara e que precisa ter um olhar, uma provisão de recursos, né, manutenção para essa questão da infraestrutura tecnológica. Ergonomia, né, a parte de ergonomia aí de quem trabalha com a questão do laudo, a estabilidade, né, da conexão, estabilidade do serviço, né, e uma avaliação, né, e adequação para o que a Tele se propôs a entregar para o cliente. Então, se essa provisão de recurso está abrangendo o que de fato a Tele abrange, tá? E parte de fornecedores e contratos, né? A gente conversou, inclusive eu tive teleradiologia que entrou em contato com a gente, perguntando se ela se o terceiro, né, se o fornecedor, ela tinha um fornecedor de TI e se ela tinha se ele tinha que entrar no gerenciamento de riscos, né? Se não era uma questão que era um problema dele, né? Eu falei, não, o problema é de vocês, porque se ele falhar, se acontecer alguma coisa, você não entrega o teu laudo, né? Só isso. Você não entrega o principal do teu serviço que você se propôs a fazer. Então, você é um fornecedor crítico, né? E você precisa trazê-lo para o âmbito da acreditação, né? Você precisa trazê-lo porque existe aí uma criticidade muito grande, porque a sua entrega depende dele, né? Então, a gente traz aí essa gestão de fornecedores bem forte também, a gente traz também uma ideia de o que que é fornecedor crítico, né, para a teleradiologia, avaliação periódica de desempenho desses fornecedores, né, cláusulas de LGPD, segurança da informação, na contratualização com eles, né, e trazendo essa responsabilidade, lembrando que não é jogar, né, a responsabilidade no fornecedor, é trazer ele, avaliar ele, andar junto, porque a qualidade, né, da sua entrega depende bastante dele, tá? Sustentabilidade financeira, então, voltada também para a teleradiologia, a gente tem aí escalabilidade, tecnologia, qualidade diagnóstica, né? Indicadores financeiros específicos para a tele, né? Que não são os mesmos da parte presencial, né? Do serviço físico, tá? E, obviamente, que a tele precisa ser previsível financeiramente, né? A gente fala, os clientes, tem cliente que fala, nossa, mas por que que você vai ver meu financeiro? Né? E a gente, se você, a gente conversa com eles, se vocês não tiverem uma estabilidade financeira, né? Não só o risco de quebrar mesmo, né? Mas também o risco de não conseguir oferecer um serviço de qualidade, né? Por não ter recurso, por não saber organizar e gerenciar os recursos que vocês têm, né? Então, a gente olha como o próprio nome da acreditação e conceito da acreditação é o todo, né? Então, a gente tem que realmente ver o todo dentro da prestação de serviço, tá? Independente se ele é físico ou virtual. E aqui, quando a gente fala aí da visão geral aí, da jornada do exame, né, para um laudo seguro, quando a gente começa já entrando aqui no princípio 2, a gente fala da jornada centrada no exame no laudo remoto, a gente fala de um fluxo digital rastreável do início ao fim, tá? Então, a gente não tinha essa parte, né, assim, tão específica como a gente tem agora nessa versão 6 da norma, tá? Onde a gente, de fato, colocou, como eu coloquei lá no começo, esse fluxo do laudo, né? E a gente olhar para a segurança do fluxo, da emissão desse laudo. Jornada estruturada, então, em divulgação, como que é divulgado o que vocês fazem, né? O que uma teleradiologia faz,
a pré-análise, né, desse exame, o laudo em si, a realização do laudo e o pós-laudo, como é que funciona, tá? É, fluxo único aplicável a todas as modalidades, né? É, divulgação e acesso aos serviços, então a gente tem uma parte que é pequena, né? Quando a gente fala de teleradiologia, mas ela é cabível, né? Até para as pessoas entenderem, né? Os contratantes entenderem o que que a telelauda, o que que ela faz, qual o serviço que ela presta, tá? Então, quais as modalidades atendidas, os requisitos técnicos, SLA. Eu já entrei em site de teleradiologia e não consegui entender o que ele laudava, né? Eu entrei, olhei, falei, gente, mas lauda o quê aqui? Que eu não consigo nem entender o que que ele faz, né? Então, é importante que isso esteja claro para quem vai contratar, tá? E a questão também do SLA por criticidade, né? Então, esse tem muito claro aí esse acesso para quem vai contratar, tá bom? E já alimentando aí as expectativas de quem pensa em contratar aquela tele. Quando a gente fala do processo de laudo remoto, né? Então aí tem a pré-análise obrigatória e documentada, né? Então a gente trouxe isso muito forte, essa pré-análise do laudo, como eu falei aí, com os dois identificadores mínimos, o médico tem que estar muito atento, mecanismos para que isso aconteça, né? A validação, a identificação do paciente, qualidade técnica, documentação clínica, devolutiva formal em caso de falhas. Isso a gente sempre, e os auditores também conversam muito isso com as teles que eles têm, né, auditado, como que é essa devolutiva formal, como que é essa comunicação, né, com quem está contratando, está enviando o exame. Então, isso agora está muito mais claro na norma, tá, gente? É, sem dúvidas. Finalização e pós-exame, então, controle de versões, né? Dessa documentação aí no sistema, retificação rastreável e auditável, então, se for necessária a retificação, como que vocês rastreiam, como que conseguem auditar isso, né? Comunicação formal de achados críticos, né? E tem que ter evidência mesmo disso. Então, assim, o que faz tem que estar evidenciado, tem que estar escrito, tem que estar em algum lugar para ter de fato uma rastreabilidade aí quando houver necessidade de avaliar algum ponto aí dessa comunicação, né? Que dia que foi que comunicou, com quem que falou, que forma, o que que comunicou, como que foi, né? E obviamente o peer review, né, desses laudos, desses exames, né? Que é o pós aí, que necessita também a teleradiologia fazer, tá? Quando a gente fala aí o que muda na jornada do exame, então das 5 para 6, a gente organizou agora por processos, né, e não mais por modalidade, quando a gente fala de teleradiologia. É aplicável a qualquer método laudável, porque a gente está falando do processo como um todo, né, e integra aí claramente entre a pré-análise do laudo e o pós-laudo, né, diferente, por exemplo, da parte presencial, onde a jornada segura do paciente a gente acabou fazendo por modalidade, porque a gente tinha algumas especificações de acordo com a modalidade, tá? Na teleradiologia a gente seguiu por processo mesmo, tá bom? Jornada deixa de ser técnica e passa a ser assistencial e rastreável, né? O recebimento e pré-análise do exame, então a gente vai ter lá critérios na versão 6: pré-análise estruturada e documentada, verificação obrigatória da identificação do paciente, qualidade e informação clínica mínima, né? É, e ter essas regras claras para devolução do exame quando ele não estiver adequado para laudo. Avaliação da qualidade aplicada ao exame recebido, documentação mínima obrigatória para o laudo remoto e rastreabilidade de inconformidades técnicas. Então, a gente está falando qualidade das imagens quando chegam aí para o médico laudar, né? Então, o mínimo aí que deve ser estabelecido, quando recebe-se um exame, né? E quando documentação mínima obrigatória para fazer o laudo e como que rastreia essas inconformidades quando houverem, tá? Para elaborar um laudo, então, também ficou mais específico agora na versão 6, padronização do processo de laudo, tem que existir essa padronização aí para fazer a realização desse laudo, clareza, objetividade, coerência clínica, então tem que ter um padrão aí a gente fala um pouquinho das máscaras dos laudos, uso controlado de ferramentas digitais de inteligência artificial, né? Então, não que não possa usar, mas tem que ter um padrão, um protocolo, né? Mínimo aí de uso dessas inteligências. Responsabilidade técnica e preservada, né?
A tecnologia apoia, mas não substitui o julgamento clínico. Uso de tecnologia IA no laudo, né? Então, uso permitido com critérios definidos, como eu falei, transparência, validação dos resultados e médico responsável pelo laudo final, né? Comunicação de resultados críticos, né? Então, agora nessa versão 6 tem, né, exige-se aí um fluxo definido para esses resultados críticos. Na 5 a gente tinha também, mas era muito raso para teleradiologia, né? Então, agora está bem definido para serviços de tele, esse fluxo que tem que ter para comunicação desses resultados, registro dessa comunicação e do responsável, integração aí com o serviço contratante, tá? Como que funciona essa comunicação aí, tempo, né, rapidez e evidência disso, registro. Retificação e controles de versões, então aí todas essas versões, controle formal de versões de laudo, rastreabilidade de alterações, né? Tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser rastreável e a comunicação clara dessas retificações com com o contratante, tá? E a finalização aí do processo de laudo, né? O registro, os indicadores e avaliação de desempenho depois, né? Que vai alimentar aí a parte de melhoria contínua, né? Que é o que a gente fala no princípio 3. Então, não era muito claro isso para a parte de teleradiologia, agora a gente tem específico um princípio aí que é a melhoria contínua, que é o princípio 3, que vai tratar da parte de gestão da qualidade, né? E muito específico também para a teleradiologia. Fizemos aí critérios, de melhoria contínua específicos para o serviço. Então, monitoramento contínuo integrado à jornada do exame, né? Indicadores como ferramenta de gestão e qualidade voltados aí para a tele. O que que muda, o que que traz aí no princípio 3, né? Nós não tínhamos na norma anterior um princípio 3, né? Nós tínhamos aí a parte, tinha alguns itens de e auditoria, né? Da parte de não conformidades, mas a gente não tinha um princípio chamado melhoria contínua, que agora tem, onde a gente acoplou aí todas essas questões do sistema de gestão da qualidade, né? E aqui, para específico para teleradiologia, nós estamos falando aí bem específico sobre monitoramento contínuo e sistêmico, é, e sistemático, indicadores integrados à jornada do exame, então são indicadores específicos para tele. Antes nós tínhamos indicadores que eram focados no presencial, e aí para a tele a gente inclui alguns ali embaixo, agora a gente está falando só de indicadores de tele, e melhoria contínua aí como parte da governança do serviço de teleradiologia, tá? É, de alguns indicadores que tem lá para a tele, a gente está falando de prazo de liberação de laudos, retificação e retrabalho, comunicação de resultado crítico, volume por profissional, né? E uso de dados para decisão aí, gerencial do serviço de tele, tá? Avaliação da qualidade dos laudos, então a gente está falando, trazendo o peer review como essa ferramenta educativa para o processo de tele, uso dos resultados para melhoria e capacitação e avaliação sistemática aí dos laudos que são emitidos em teleradiologia, tá? Auditorias, então, auditoria interna é aplicável e obrigatória também para a teleradiologia, né? Então, tem que ser avaliado aí todos os critérios relacionados à teleradiologia, a própria teleradiologia tem que se avaliar, tem que se auditar, né? E usar o resultado dessa auditoria de fato como uma ferramenta de gestão, né? Então, pegar o resultado dessas auditorias que vocês, né, que a própria Tele faz e trabalhar as ações aí para melhorar os processos. A gestão de não conformidades e riscos também específicas para teleradiologia. Aqui a gente traz aí essa questão dos eventos adversos, que foi para nós, né? Teve um ponto aí de discussão, né? Onde a gente fala, evento adverso é com paciente, não entra em teleradiologia, mas a gente entende, né? E a gente buscou muito em literatura, a gente teve muita discussão, né? Do grupo que revisou a norma, mas a gente entende que, por mais que nós não tenha, que a teleradiologia não tenha o contato com o paciente, mas ela participa, né, da segurança desse paciente, porque se o médico emite um laudo errado, consequentemente, esse paciente vai ter aí um desfecho, um tratamento, né, uma indicação errada também. Então, ele tem total
responsabilidade, né, com a segurança, né, do desfecho desse paciente, em relação à emissão desse laudo. Então, inclusive, na norma, eu vou abrir aqui ela para vocês daqui a pouquinho, a gente trouxe um conceito, na norma tem definições, né, de conceitos, como uma espécie de um glossário agora, termos e definições que a gente chama, que são essas palavras que tem na norma, e às vezes a gente não entende qual é o contexto, qual é o escopo, né, o contexto daquela palavra para a norma, né? Então, a gente cria aí a gente especifica siglas, né, nesses termos e conceitos, e também a gente traz conceitos. Então, o que que é um fornecedor crítico para a norma do PAD, né? Então, a gente traz isso. E aqui, na versão 6 nós trouxemos o que significa evento adverso em teleradiologia. Então, foi um conceito criado por nós, né? Porque ele não tem aí, conceitualmente, a gente não tem nada específico para teleradiologia. Mas nós trouxemos aqui baseado no que a gente entende que é segurança, tá? Em uma prestação de serviço de teleradiologia, né? E o quanto que pode impactar, né, um laudo emitido de forma errada, com troca de paciente, troca de lado, lateralidade, a não identificação aí de algum achado, né? A não notificação de achado crítico. Então, isso para a gente traz, sim, uma questão de evento adverso, né? Por mais que a tele não tenha contato com o paciente. E esse conceito está lá escrito na norma do PAD. E aí, tendo um evento adverso, com certeza a teleradiologia tem que participar aí da investigação, né, tratativa, análise de causa, né, desse evento, tá? Ah, teleradiologia com central física, a gente separou isso bem na norma também. Então, vocês vão ver lá que tem os critérios, né, que está numa caixinha, vamos dizer assim, vou chamar de caixinha, vou abrir aqui para vocês verem agora, mas ela está numa tabelinha, né? Acho que a melhor colocação é uma tabela. Então, tem uma tabelinha, para cada critério é uma tabela, que nessa tabela fala o item, né, o nome do critério, a explicação desse critério e a exigência desse critério. E quando ele é core, ela identifica se ele é core ou não. E aí, é, quando a gente trata de teleradiologia que tem centrais físicas, né? A gente tem esse perfil também de teleradiologia. Tem teleradiologia que é totalmente 100% remoto, mas a gente tem algumas teleradiologias que têm central física. Então, a gente tem critérios específicos, né? Para as centrais físicas de laudos, tá? E aí a gente deixa isso bem claro na norma, o que se aplica, ó, se aplica somente para teleradiologia com central de laudo física. Não se aplica, né? Ou se aplica tanto para uma quanto para outra, tá? Então isso está claro lá, eu mostro para vocês aqui. Avaliação da infraestrutura quando houver central física, a gente colocou agora na versão 6, espaços, controle de acesso, privacidade, segurança da informação, né? A gente tem aí servidor, tem teleradiologia que tem servidor físico, então a gente trouxe também essa preocupação, tá? E essas boas práticas aí na norma. Gestão do equipamento da central, estação de laudo, monitores, infraestrutura de TI, tá? Então, tudo isso a gente também traz para as centrais de laudo física. Controle de acesso físico e lógico, segurança da informação e rastreabilidade aí de acesso dos usuários, tá bom? Parte de infraestrutura e sustentabilidade, então, é a sustentabilidade aplicada conforme o perfil do serviço, se ele tem a central física ou não, abordagem proporcional à estrutura existente, então, se existe, né, uma central física, a gente vai abranger aí as questões ambientais dessa central, né, e práticas sustentáveis aí na parte digital também, tá? Consumo de energia, uso racional de recursos, descarte adequado de resíduos administrativos, enfim, tudo isso também focado em central, física, tá? E coerente também com a realidade do serviço, né? A gente sabe que mesmo tendo uma central física, a gente foi muito coerente com essa questão do ambiental também, tá? Redução de deslocamentos, digitalização de processos, uso consciente de tecnologia, isso também 100% aí para teleradiologia 100% remota, tá bom? E fechando aí, né, um fechamento geral, é,
No princípio 6 então, a gente está falando, né, da integração aí da governança, jornada, do exame seguro, monitoramento, estrutura e a sustentabilidade, tá? Então, a norma tá passando a enxergar aí a teleradiologia como um sistema completo e unificando, né, todos esses princípios focados especificamente para esse tipo de serviço, tá? Então, só para eu fechar aqui com vocês, mas eu já vou abrir a norma só para vocês olharem ela, como é que ela tá. A gente, depois de muita discussão, né, nós fizemos acho que 4 reuniões só para falar dos critérios de teleradiologia. A gente entende que é assistência em saúde, sim, por mais que seja à distância, mas ela é um serviço que presta assistência, né, ao paciente, uma vez que o resultado de um laudo, ele é a indicação para um tratamento, e ele pode ser, né, totalmente crucial para essa indicação do melhor tratamento ao paciente, então ele não deixa de ser uma prestação de assistência à saúde. A teleradiologia, ela faz parte do contexto da segurança do paciente, independente se ela está remota ou física. Ela necessita, né, de um olhar para a governança, né, para as questões de compliance, para as questões de riscos, né. A tecnologia, e as pessoas caminham juntas nesse contexto. A gente também fala muito também das pessoas do RH, da teleradiologia, com foco em teleradiologia, né, com foco remoto. Mas a gente não deixa de ter esse olhar na norma, e ela traz uma clarência, uma coerência para a aplicabilidade da teleradiologia, né? Que antes a gente não tinha tanto know-how, né? Na versão 5 e agora aí com o know-how, com o crescimento das teles, a gente traz aí muito mais clareza e aplicabilidade, né? Para esse tipo de serviço, tá bom? E o foco, a ideia é essa mesmo, cuidado centrado do paciente, mesmo que seja à distância, tá, gente? Para quem entrou, foi entrando, né? Eu fui vendo aí que algumas pessoas foram entrando. A gente fez uma apresentação, ficou gravado, tá, gente? As webinárias sempre são gravadas, a gente disponibiliza aí daqui uns dias, já está lá no site do PAD. E eu vou abrir para vocês a norma, né? Deixa eu compartilhar aqui. Como desde quando vocês conseguem baixar, né, a norma e como que ela ficou, o layout dela, só para vocês Não terem, tá né? aparecendo, Cássio. Tá, né? Então tá. Ó, a norma tá aqui, gente. Essa aqui é a versão 5, é a anterior. E por que que ela tá no site ainda? Porque esse ano ainda, quem já é cliente PAD, ele tem a opção de fazer a auditoria dele ainda pela versão 5, tá? E a partir de 2027 que vai ser obrigatório o uso da versão 6 para as auditorias externas. Agora, para auditoria interna, é só a versão 6. Então, eu sou cliente PAD, eu vou agendar minha auditoria externa esse ano e eu tenho que mandar o relatório da minha auditoria interna. Esse relatório precisa ser na versão 6, tá? Então, por isso que a gente está trabalhando com as duas ainda aqui no site do PAD, tá bom? Esses dois relatórios são modelos para fazer a tua auditoria interna. Então, você tem aqui um específico para teleradiologia que tem só os critérios de tele. Tá? Então, ele é em formato Word, vocês baixam e podem utilizar ele. Não é obrigatório, mas a gente indica que seja utilizado para vocês não errarem no momento que vocês mandarem o relatório de auditoria interna. Porque tem gente que faz auditoria conjunta. Eu tenho 3 normas e aí eu faço um relatório geralzão, né? Monta um checklist e manda para a gente como relatório de auditoria interna. Isso não é relatório de auditoria interna do PAD. Então a gente já deixa aqui um instrumento para facilitar, para que não seja reprovada a auditoria interna de vocês, porque a auditoria interna do PAD tem que ser baseada nos critérios do PAD, tá? A gente não vai aceitar ISO, ONA, Joint, Quimento, porque os critérios do PAD são os critérios do PAD. Então, eu indico que utilizem aí o relatório que a gente já deixa disponibilizado no site para não ter erro, tá bom? E aqui está a norma, versão 6, né? Para vocês aqui, deixa eu abrir, ampliar aqui. E aí, quando vocês vão discorrendo a norma, deixa eu diminuir porque ela está com 2 páginas aqui. Toda essa parte amarela, né? Tem aqui agradecimentos, toda a parte de escopo, né? Da norma, metodologia. A gente começa aqui com essa parte amarela, que é a parte física, clínica, né? Dos serviços físicos, presenciais, tá? Então, ele vai seguindo aqui, vai discorrendo aqui toda a parte. Como que eu sei onde chega a teleradiologia? Quando chegar na parte azul. Já quando finalizar aqui, ó, o princípio 5
a gente já começa aqui, porque para quem não sabe, esse aqui é a logo da teleradiologia, da acreditação de teleradiologia no PAD. Então, ele tem esse azulzinho, e aqui a gente começa com a parte de teleradiologia, tá? E aí a gente começa já discorrer aí sobre a tele. Então, eu tenho uma governança, sustentabilidade em teleradiologia, e aqui o escopo do que traz esse princípio, né, especificamente aí para a tele. Aí eu já começo aqui. Princípio da tele, eu tenho a lista dos critérios que tem nesse princípio aqui para teleradiologia. E aí a gente começa aqui, tem um textinho falando o que é o item, né? Primeiro item 1.1, que é planejamento estratégico e compliance, né? E o que esse item vai trazer aí, exigir para a gente, tá? Uma explicaçãozinha do item. E aí é que a gente, aquela tabelinha que eu falei para vocês, né? Do critério, tá? Aqui eu tenho o número, o nome, a explicação desse critério, né? E o que esse critério exige e se ele é core ou não, tá? Então, aqui a gente vai transcorrendo aqui. E aí nós temos os outros critérios ainda do item 1.1. A gente começa com o item 1.2, sustentabilidade financeira, e vamos transcorrendo aí sobre esse item, tá? Então, essa aqui é a norma do PAD versão 6 com a parte específica de teleradiologia, tá bom? E acho que no final nós temos aqui aquela parte do, né, que a gente pode chamar de glossário, mas que a gente chama de termos e definições. É, aqui, que eu conversei com vocês, e aí se aplica a norma inteira, tanto faz teleradiologia ou serviços físicos, nós temos aqui os termos e definições, tá? Que vocês podem buscar aí. Nossa, o que que será então que eles estão querendo dizer com evento adverso em teleradiologia? E tá aqui, né, em algum lugar, ó, equipamento crítico, estrutura, evento adverso em teleradiologia, tá? Então, a gente colocou aqui um conceito do que a gente entende que é isso dentro da norma, tá bom? E aí vai descendo aí todos os conceitos, e no final a gente tem as referências aí que a gente utilizou, tá? Muito bom. Era isso, gente. Acho que eu fechei o horário aí de exposição. Alguém tem alguma pergunta? Ellen, se você quiser também colocar alguma coisa. Eu vi que entraram mais auditores, gente. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Obrigada por terem entrado. Acabei não falando oi para vocês, porque hoje, como eu estava falando, eu não consegui dar um oi para vocês. Obrigado pela presença. O Alexander está aqui. Tudo bem, querido? Obrigado por ter comparecido. André, Angelina, acho que também tinha entrado, que são os auditores. Obrigada. E, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não, Não. não tem nada. Acho que vale a pena falar, Cássia, um ponto importante, que é sempre um desafio para as teles cobrarem dos clientes um nível de qualidade, principalmente quando a tele é acreditada e aquele serviço que ela atende nem sempre tem uma acreditação, tem já esses critérios definidos. Então, a gente sempre fala que é muito importante disseminar, vocês vão estar sendo fonte, né, de implantar a qualidade, né? A gente fala do trabalho de formiguinha, né? Essas teles que são acreditadas e estão exigindo desses clientes critérios mínimos de qualidade, né? Quando a Cássio falou da identificação segura, que às vezes para a gente parece tão básico ainda, né? E Meta 1 ainda no mundo ainda um desafio. Então, principalmente em serviços que, se já é um desafio, né, em serviços acreditados, que tem uma cultura de qualidade, imagina aqueles que ainda não têm ou estão muito no começo. Então, falar para quem é de tele que pensa, né, na acreditação, que esse é um desafio, mas que a gente tem sempre esse olhar, né, nas auditorias, de que é um processo de desenvolvimento. Assim como a gente desenvolve os fornecedores, vamos pensar que a gente também vai precisar trabalhar para desenvolver os clientes. Eu acredito que nessa versão da norma seja esses critérios ainda estão ainda mais claros, né, para apoiar quem está nesse desafio de início de implantação. Isso era uma coisa que a gente discutia sempre, né, Ellen? Assim, mas, poxa, a gente não pode fazer com que a tele, né, que é o fornecedor, cobre o cliente, né? Mas se eu puder dar uma dica para vocês, vocês podem jogar a culpa na gente, né? Falar assim, "Ih, agora eu tenho o PAD, não posso mais."
receber esse exame que eu não consigo. Eu tenho critérios, né, para recebimento de exame. Infelizmente, esse exame aqui eu não, porque eu tenho o PAD, né? Joga a culpa nos auditores aqui. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a acreditação ela vem para ajudar, né? Nesse ecossistema, né, onde vocês conseguem educar, e como a Ellen falou, até o próprio cliente mesmo, né, dizendo assim, olha, agora a gente tem padrões, e assim, até é benéfico, né, para você dizer para o cliente que assim, a gente trabalha agora com padrões, com protocolos, né, eu tenho que ter minimamente dois identificadores para receber esse exame para o meu médico, né, para o meu médico laudar esse exame, né, eu não posso aceitar se eu tiver uma auditoria, o auditor vai querer olhar esse exame, se ele não tiver visível, bem aceito para eu fazer um laudo, né? Eu não tenho como continuar. Então, acho que a acreditação vem para ajudar, né? Nesse contexto, né? Vocês, a teleradiologia sendo fornecedora para conversar com o cliente. E, né, Ellen, é o que vocês conversam muito, os auditores, sobre o contrato, né? Que vocês olham muito isso na auditoria, eu acho que faz muito sentido porque o que é combinado, né, não pode sair caro. Então, o que vocês combinaram tem que estar contratualizado, se combinou a parte de SLA, tem que estar escrita e funcionando, né, para uma parte como para outra. Então, se a gente combinou critérios mínimos de recebimento do exame, a gente tem que seguir com isso nas duas partes, assim como os prazos de entrega, assim como tipos de exames que têm que ser entregues com mais rapidez, enfim. E aí todas essas, né, questões que vocês já fazem com o cliente, mas que algumas vezes, né, os auditores não veem que isso está na prática, né, bem contratualizado, e aí a gente tem problemas depois nas entregas, né, do que não foi combinado. Então, Tem acho que até uma pergunta aqui da Érica Cássio falando como exigir a documentação mínima obrigatória dos clientes, né? Como fazer isso? A norma não traz o método, né? Cada cliente, né, ou cada clínica vai definir o método, mas como você perguntou um exemplo, esse que a Cássia falou do contrato, então é importante. Então, qual que é o protocolo mínimo, né? Quais são ou a quantidade, né, de aquisições mínimas que eu preciso? Qual o protocolo mínimo de segurança que a gente precisa de qualidade daquelas, padrão de qualidade das imagens que vocês precisam, quais são as informações clínicas que precisam saber do básico, né? Do exame com contraste, sem contraste, do volume de contraste, de questões clínicas, questionários, às vezes dificuldade até tem de vir o questionário do paciente, o termo de consentimento, né? se teve sedação ou não, né, que é uma coisa que a gente discutiu também no grupo, Então, né, essas o informações, né. contrato é um documento que ajuda muito, porque daí, né, o que está combinado não é caro, ajuda muito, mas ter um documento mesmo, até para facilitar, até quando você vai mandar, às vezes, uma proposta, já falar, olha, quais são, o que que é importante, né, o que que a gente precisa, o que que é o mínimo que a tele precisa. Ter esse documento também, né, numa instrução de trabalho, um procedimento, ter isso documentado também pode ajudar. Sim, sim. A gente discutiu alguma coisa sobre isso aqui, e estabelecer, né, o que, que é minimamente aceitável, mas é isso que a Ellen disse, a normal não pode ser prescritiva, né, porque o que for aplicável para um tipo de serviço não é aplicável para outro. Mas, seguindo essa linha aí do que a Ellen falou, de número de aquisições, o CBR, né, os programas de qualidade em específico, existem protocolos, né, que a gente define até mesmo para a tele participar do processo de acreditação, ela precisa mandar uma amostragem de exames. E essa amostragem de exames, ela tem que ser conforme os protocolos que a gente tem lá estabelecido no site. Então, fica até como uma dica, se você quiser utilizar esses protocolos que estão gratuitamente nessa mesma página que eu mostrei, estão lá, protocolos de TC, RM, a gente agora está dividindo por especialidade cabeça e pescoço, então você pode utilizar até os protocolos do colégio como um critério mínimo de aceite, né? De exames aí para os teus clientes, tá? Sim, se aplica também para teleradiologia, tá? Que é o peer review. A Valéria está perguntando aqui se a auditoria dos laudos mínimo de 1% por modalidade será também avaliada na teleradiologia. Também se aplica, tá, Valéria? Só explicando para vocês que, assim, tem duas coisas. Uma coisa é quando a teleradiologia entra no processo para ser acreditado pelo PAD, ela tem que enviar uma amostragem dos exames que ela
lauda para avaliação técnica da qualidade dos exames pelo colégio. Isso é uma coisa. Mas, Cássia, as imagens não são minhas, são do cliente. Você vai ter que pedir para ele essas imagens, né? Para mandar, faz parte do processo, é obrigatório. É a primeira auditoria que a Tele passa. A segunda auditoria é auditoria baseada na norma, mas antes dessa, primeira auditoria é feita pelos médicos do colégio do exame, tá? Então, essa é a primeira. Tem uma quantidade, né? Um número que a gente traz como uma amostra, né, para enviar esses exames. Isso é uma coisa. A outra coisa é a exigência da norma que vocês têm que avaliar. Então, vocês precisam, como teleradiologia, né? Estou imaginando assim que eu estou falando com, né, serviço de teleradiologia. Então, vocês, como serviço de teleradiologia, tem que avaliar uma amostragem dos exames que vocês laudam. Para quê? Para a questão educativa e de qualidade. Então, os laudos que a gente está emitindo aqui, laudando, né, estão corretos, né? São laudos de qualidade, então vocês precisam desenvolver mecanismos de peer review para rever grupos médicos, um médico, não sei. Aí vai depender de cada instituição também, de cada serviço, mas vocês precisam avaliar, sim, 1% aí dos exames que vocês laudam, tá? Precisa ter. E mais do que avaliar, é o que vocês fazem com esse resultado depois, tá bom? Como o processo educativo dos médicos que trabalham na tele, tá? E até mesmo para o cliente, né? Se houver aí alguma questão que envolva o cliente, trazer ele também para esse plano de ação, tá? Obrigada, viu, Valéria, Carlos, Eric, todos, o Eduardo aqui, boa noite a todos. Atualmente trabalho em um hospital universitário, setor da radiologia. Tem um processo de licitação para liberação dos exames de TCRM, USG e raio-x. Temos muitas dificuldades em relação a alguns indicadores, exemplos SLA. Nesse caso, entra como tele ou não. Aí, no caso, Eduardo, é o hospital contratando uma tele, né? Então, assim, você é um serviço físico, eu estou entendendo aqui, não é isso? Tem um processo de licitação para liberação dos exames de TCRM, USG e raio-x. Temos muita dificuldade em relação a alguns indicadores, exemplo SLA. De qualquer jeito, eu acho que não deve estar claro, foi o que a gente falou da questão da contratualização, né? Isso está claro, essas entregas, prazos, tipos de exames que têm um prazo menor para entrega, relacionados a protocolos, né? Tem que ver o que está combinado, o que foi acordado e contratualizado para vocês cobrarem isso da tele, né? Vocês como hospital cobrando da tele, estou imaginando eu, né? Não sei se eu consegui te ajudar muito nisso, mas por isso que a gente fala muito da questão do contrato. É uma das primeiras coisas que eu já vi os auditores auditando, uma das primeiras coisas que eles já começam a ver é a questão do contrato com os clientes, né? Isso, a contratada é uma empresa que oferece esses serviços, porém, o contrato de fato é obsoleto. Então, é difícil. Enfim, acho que, né, vocês podem começar a tentar trabalhar negociando com eles, né, acordando, criando mecanismos, né, sei lá, reuniões, documentando isso, tentando fazer um acordo, né, com eles aí Sensibilizar para ver. mesmo, né, Cássia? É, Sensibilizar para a importância da qualidade, da segurança, do quanto que, principalmente quando se fala, né, do SLA, o quanto que é importante para o giro, né? Seja de um pronto atendimento, para o giro de leito do hospital, né? Para sustentabilidade. é isso mesmo. E implantando o PAD, né? De repente tem um caminho aí, viu, Eduardo? Porque o PAD você pode implantar no hospital também, só para a gente, né? Relembrar que o PAD não é só para clínica de imagem, então tem a parte de serviços presenciais que também entra no hospital. A gente tem hospitais acreditados, né? No PAD, então, se você quiser, a gente pode também conversar para implantar o PAD, né? E aí pode ser também uma ajuda aí para trazer essa questão aí para o serviço terceiro de teleradiologia, né? Bom, gente, acho que é isso, né? É, continuamos, né, à disposição. Tem um canal do Fale Conosco lá no colégio também, se vocês tiverem outras perguntas. A gente tem também um canal, o Fale Conosco vai para a gente aqui na parte de qualidade, né, de certificado de qualidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, a gente agenda uma reunião virtual também. Vocês fiquem super à vontade para entender melhor, né? Às vezes aqui na webinar a gente não consegue tirar todas as dúvidas, mas podem entrar em contato com a gente que a gente
marca aí uma reunião, tá bom? E conversa aí sobre como funciona, como é o processo, tá? Agradeço vocês aí pela presença, Ellen, minha querida. Obrigada, viu? Pela parceria aí, pela ajuda. Agradeço o convite. Obrigada aos auditores que participaram aqui com a gente. Obrigada a vocês aí, né, que são do serviço de teleradiologia ou que é, contratam um serviço de teleradiologia. Para quem contrata, gente, a norma do PAD tem critérios específicos de como, né, fazer o controle de qualidade, né, dessas teles que são contratadas. Isso é importante saber também, né? A gente avalia isso também durante a auditoria. Então, como você tem tratado aí essa teleradiologia, que é um serviço crítico, né? Então, você tem que ter toda uma estrutura de um controle de qualidade para a contratação dessas teles. Então, é importante que vocês saibam disso também, tá? Que a norma acaba abrangendo aí todos os âmbitos e aspectos. Muito obrigada, então. Boa noite para vocês e aí compartilhem a webinar com outros, tá bom? Que vai ficar gravada e salva lá no site do PAD. Compartilhem também a norma, né? Porque ela é uma ferramenta de boas práticas aí, independente se você tem acreditação ou não. Aproveitem o material que foi muito bem construído, estruturado, para ajudar as instituições a terem mais segurança, saúde. Então, compartilhem para as pessoas simplesmente para elas terem, né? E implantarem, independente se elas não têm acreditação ou não, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, Angelina. Falei com você. Um beijo, querida. Obrigada. Obrigada, viu? Boa noite, boa Obrigado. Tchau, tchau. noite. Boa noite. Obrigada, Boa noite, gente. Obrigada. obrigado, Um hein? Boa abraço, noite. Luiz. Obrigada pela presença, querido. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.